O tema desse vídeo aqui ele veio por causa de algumas ideias que eu já venho tendo faz um bom tempo a respeito da situação dos quadrinhos no Ocidente, mais especificamente os quadrinhos de super-herói pela Marvel e pela DC. E pelo título vocês podem até pensar que eu fiz esse vídeo para ser uma coisa alarmante, para tentar assustar os outros que verem esse vídeo pensando que eu estou falando realmente sobre o fim dos super-heróis. Mas não é nada disso. Eu estou querendo aqui de alguma forma pontuar o que está acontecendo nesse capítulo da história dos quadrinhos feitos aqui no Ocidente e colocar o meu ponto de vista junto com um histórico rápido que eu vou fazer da Marvel e da DC nesse vídeo para tentar deixar mais claro como as coisas começaram e como elas chegaram até a situação atual em que os quadrinhos americanos estão. As informações que eu estou trazendo aqui sobre a Marvel e a DC, elas foram pesquisadas um tanto rápido assim, só para fazer uma breve passagem pela história dessas duas editoras, que é para dar uma ideia mesmo do que elas fizeram ao longo do tempo. E é óbvio, nem de longe vai cobrir tudo que elas fizeram de importante. Por isso até nos comentários vocês podem incluir casos aí, histórias e dados que eu não tenha me lembrado, porque com certeza vai ficar faltando coisa. Mas eu vou começar falando da DC. A DC, pelo que eu tenho de informações, pelo que eu pude ver, ela foi inaugurada em 1934, mas foi em 1938, porque essas editoras publicavam quadrinhos que à época na moda pedia que fossem publicados, mas foi em 1938 que foi o início real da era dos super-heróis. Todo mundo sabe disso com o surgimento do Superman em Action Comics número 1. Depois que esse personagem fez sucesso e ele deu a ideia, ele moldou o que é a ideia de um super-herói dentro desse nicho de ficção, de literatura. Vários outros personagens foram criados, alguns parecendo até que estavam ali dividindo o poder do Superman. Por exemplo, o Flash, ele tinha a velocidade do Superman. Um personagem feito o Hulk, por exemplo, tinha a força do Superman. Parece que quando eles inauguraram esse personagem, quando eles criaram ele, eles deram a ideia de que o personagem tinha que ter capacidades ampliadas para ser considerado super, é claro. E isso foi levado à risca pelos criadores. Mas também existiam vários personagens inovadores e criativos que destoavam da ideia, de longe não se parecem com o Superman, como o próprio Lanterna Verde. A Mulher Maravilha já seguia um pouco mais na linha, mas também tinham vários outros personagens, inclusive o Batman, que surgiu um ano depois, se eu bem me lembro, e também não só não tinha superpoder, mas era um personagem no estilo vigilante urbano, não tinha nada de super nele, mas fez muito sucesso junto a esse primeiro momento do início da Era dos Heróis. E ao longo da década de 40 inteira, após a criação do Superman em 1938, dezenas e dezenas de personagens, não só na DC, mas várias outras editoras criaram personagens inspirados, vamos dizer assim, pelo que essa editora iniciou. A década de 60 não foi diferente e os personagens já estavam bem desenvolvidos, alguns deles acumulando poderes e um histórico de aventuras bem longo, desde o começo dos anos 40 até o final dos anos 60. Alguns deles já estavam bem diferentes do que foi a proposta inicial quando eles foram criados. Mas ali na metade dos anos 50 na DC,
que surge o que é considerado a Era de Prata, quando houve uma revitalização de vários personagens que haviam sido criados num formato um pouco mais clássico, como é o caso do Flash com o Joe Ciclone e o Lanterna Verde, que depois foram reformulados por Carmine Infantino e outros criadores ali, que foram atualizando eles para essas décadas, mas sem, claro, perder a essência dos personagens. Por esse acúmulo de personagens diferentes e uma grande quantidade de personagens, eles cada um com a cronologia própria, já acumulando muita coisa, muitos eventos que ao longo dessas décadas a gente tem que se lembrar que do fim da década de 30 para o final dos anos 60 já haviam se passado mais de 20 anos. E aqueles leitores que iniciaram lá atrás já haviam crescido e os mais novos não conseguiam acompanhar a cronologia. Isso foi se agravando de uma forma que nos anos 70 aconteceu o tal DC Implosion, em que a DC estava numa concorrência acirrada com a Marvel. Mas por causa do acúmulo de cronologia que não existia na Marvel, já que ela surgiu no início da década de 60, a DC estava sofrendo com o problema da cronologia e ela começou a perder nesse evento, no que foi chamado o tal DC Implosion. Muito do público começaram a ser cancelados vários títulos, as vendas no geral estavam muito baixas e a DC chegou quase à beira da falência. Como muita gente deve saber, após essa crise, essa queda na produção e nas vendas dos quadrinhos da DC, ela se reorganizou através de uma estruturação com a Crise nas Infinitas Terras, que não foi só um evento dentro da cronologia dos quadrinhos. Eu acho que isso foi uma coisa inédita para a época, com certeza. Ela usou não só o fato de que ela precisava organizar criativamente o universo dela, como ela precisava reorganizar as equipes criativas e dar ênfase aos títulos principais para que a editora voltasse a ter saúde financeira, e colocou a Crise nas Infinitas Terras para funcionar. Foi o maior evento, com certeza o mais importante que a DC já colocou em funcionamento. Reformulou o universo todo e zerou ele para que várias equipes criativas ali, incluindo figuras como John Byrne, Frank Miller e vários outros artistas e escritores, pudessem reformular os personagens e trazer uma cronologia nova para um público novo que não tinha como acompanhar aquela cronologia que surgiu do final da década de 30 até aquele período. Após esse tempo em que a DC chegou a beirar a falência, com a reformulação de Crise nas Infinitas Terras veio a década de 80 e a qualidade das equipes criativas, com todos os artistas bons que a DC contratou, aumentou muito. A qualidade dos artistas, a qualidade média dos quadrinhos da DC aumentou muito. Além disso, com a vinda do Alan Moore, deu-se início, a convite da editora Karen Berger, deu-se início à chamada invasão britânica, que trouxe vários artistas e escritores. É bom não se esquecer que não só vieram gente como o Neil Gaiman, Grant Morrison, Jamie Delano, mas também vieram muitos desenhistas de qualidade também. E durante a década de 80 inteira, a DC passou pelo melhor momento que ela teve em toda a história dela, com muita qualidade nos roteiros e o nível de criatividade, de histórias memoráveis que foram escritas naquela época, também com aquela prática da DC de trazer quadrinhos em forma de minissérie, por causa dos problemas que ela tinha tido antes. Criar esse formato para
não arriscar de publicar histórias por um tempo longo demais, para que o título não sofresse com baixas vendas. Foi daí que surgiram quadrinhos como V de Vingança, Watchmen, Cavaleiro das Trevas, entre outras séries que ficaram marcadas como os clássicos da DC. Na década de 90, no geral, houve uma queda muito grande na qualidade. A DC apelou para vários truques que colaram na época e serviram para aumentar as vendas, mas foi só fogo de palha. Ela acabou pagando o preço por algumas alterações que ela fez nos personagens que, para algumas pessoas mais atentas, soou mais como um golpe, como a tal da morte do Superman, ou a coisa de fraturar a coluna do Batman para deixar ele afastado e outros personagens assumirem o uniforme do personagem. Mas a despeito disso, ainda houve o surgimento do selo Vértigo, que é um dos selos mais importantes que surgiram, acho que de longe o mais importante que surgiu em qualquer editora, que quer dizer de uma editora que publicou quadrinhos derivados dentro da própria linha de quadrinhos dela. O Vértigo é o mais acentuado assim na qualidade e na criatividade, porque gerou muitas séries espetaculares que valeram a pena serem acompanhadas por um bom tempo. Nos anos 2000 houve uma certa competitividade ali, na verdade bem acirrada, entre a DC e a Marvel. A qualidade dos roteiros e dos desenhos voltou. Aconteceram muitas séries boas e muitos artistas bons surgiram também, escritores que o público não havia conhecido antes. Até um ponto ali após os anos de 2010, 2011 mais ou menos, quando surgiram os Novos 52, esse evento que, segundo a DC, já foi colocado em prática para poder recuperar leitores que a editora estava perdendo. E após isso veio o DC Renascimento, que também não trouxe qualidade nas histórias, pelo menos não no geral do universo. Uma ou outra série teve qualidade, mas no geral dos anos 2010 até agora a qualidade geral dos quadrinhos da DC vem caindo e não dá sinais de se recuperar. E já há uns bons anos, mais ou menos uns 6 ou 7 anos atrás, não só se agravou o problema da baixa qualidade das histórias, como também surgiu a ideologização dentro do conteúdo das histórias da DC, a queda do selo Vértigo, já que houve uma fuga grande de artistas e escritores da DC, que fez com que, no geral, para o universo inteiro da DC, a queda na qualidade dos títulos fosse visível, e a situação se mantém até agora, tendo piorado na verdade bastante. Agora eu vou falar sobre a Marvel. A Marvel surgiu no início dos anos 30, por volta de 1930. Especula-se que tenha sido o surgimento da editora. Eu não tive o dado correto, preciso do ano exato em que ela surgiu, com o nome de Timely Comics, mas nos anos 50 ela virou a editora Atlas. Ela deve ter publicado todo tipo de história que você pode imaginar, que era típico da época, após os anos 50. Sendo que depois daquela caça às bruxas que teve na segunda metade da década de 50, por causa do Frederick Wertham e de toda aquela sanha politicamente correta nos Estados Unidos que ocorreu, de ter gente até fazendo pilha de livros e quadrinhos no meio das ruas, queimando o material, que não tem como negar que naquele período que houve foi uma verdadeira perseguição aos quadrinhos pelo governo americano. A DC voltou a investir em quadrinhos de super-heróis, porque os quadrinhos de super-heróis eram muito mais
propensos a serem publicados, tirando todo aquele tipo de conteúdo de crime, de investigação, de detetive que levava às histórias que foram proibidas na época do período da EC Comics, que foi a editora mais prejudicada. Praticamente a editora foi derrubada pela caça às bruxas que foi feita naquela época. E a Marvel ela tentou se manter até o final da década de 50, sendo que no início da década de 60 ela estava praticamente falida, pronta para desocupar o prédio, quando o Jack Kirby e o Stan Lee se juntaram para inaugurar a era Marvel dos heróis da editora. Com o sucesso da Liga da Justiça, que foi o segundo grupo importante que a DC criou, depois da Sociedade da Justiça que havia surgido lá na década de 40, a Marvel resolveu criar o Quarteto Fantástico, que deu início à Era Marvel, e depois vieram outros personagens. O principal personagem solo da editora, o Homem-Aranha, entre vários outros, o Thor, Hulk, X-Men e vários outros que fizeram não só a Marvel sair da beira da falência, de ser fechada como editora, como também ela se reerguer com muito sucesso, desde a fundação dela até mais ou menos o início dos anos 90. Nos anos 70, tanto a Marvel como a DC tinham dificuldades para vender, porque aquele foi um período difícil no geral da economia americana, e ambas estavam mais ou menos na mesma situação, sendo que a DC esteve pior por causa do tal DC Implosion, em que ela ficou numa situação bem mais grave que a Marvel. Nos anos 80 a Marvel cresceu sob o comando de Jim Shooter, que foi um editor muito criticado por ter mãos de ferro ali para comandar a editora, mas ao mesmo tempo ele foi, na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor editor que a Marvel teve, porque no período em que ele foi editor-chefe da Marvel, se eu bem me lembro, chegou a presidir a editora, ele fez a Marvel crescer muito, aumentar a qualidade, visivelmente a qualidade das histórias, a qualidade dos desenhos e a coesão nas histórias. E assim como a DC, a Marvel viveu o melhor período criativo dela também na década de 80. Na década de 80 não só os títulos regulares da Marvel estavam muito bons, como tiveram várias séries ali fechadas também. A exemplo, ou pelo menos para imitar um pouco a DC, ela fez séries fechadas como Arma X, e também criou um selo próprio, Epic, que gerou quadrinhos de qualidade, séries que foram publicadas. Teve a fase do Frank Miller no Demolidor, a dos X-Men com Chris Claremont e John Byrne, anteriormente com o Len Wein e o Dave Cockrum, e também várias fases que foram feitas pelo John Byrne isoladamente ali, onde ele desenhava e escrevia a maioria, onde ele escrevia e desenhava a maioria das fases dele no Hulk, no Quarteto Fantástico, e produziu muita coisa boa na época, além de todos os artistas e escritores que estavam fazendo coisas boas naquele período. Com certeza também, junto com a DC, a Marvel viveu a melhor época dela nos anos 80 e produziu fases nos quadrinhos dela que são lembrados até hoje. No início dos anos 90, após a saída daquelas equipes ali criativas que foram fundar a Image Comics, a Marvel viveu o pior período criativo da história dela, onde vários quadrinhos ali como os Vingadores, o Capitão América, o Homem-Aranha estavam passando por fases terríveis, mesmo que os personagens estivessem até em certa evidência, principalmente os X-Men, que nem estavam tão ruins assim, e não só iam na contramão da baixa qualidade por causa do que havia sido feito antes da saída do Jim Lee
e Chris Claremont. E mais, tirando esse título dos X-Men que estavam numa verdadeira mania no começo dos anos 90, vários quadrinhos, a maioria dos quadrinhos da DC passaram por um período terrível nos anos 90, sendo que nesse tempo foi exatamente a época em que a Marvel começou a ter a queda dela, a crise financeira que fez com que a empresa entrasse em concordata, pedisse falência pelo governo americano. E no início dos anos 2000, assim como a DC, a Marvel também teve uma recuperação muito boa criativa. Teve com o Joe Quesada, que eu não acho um dos melhores editores da Marvel, mas ele ajudou a criar o selo Ultimate, e também as equipes criativas dentro dos títulos na cronologia normal também estavam muito boas, e parecia que tudo estava indo muito bem, porque tudo que havia dado errado na DC e na Marvel nos anos 90 estavam começando a ser recuperados no começo dos anos 2000. Até que ali, após o fim da saga Guerra Civil, por volta de 2008, 2009, a Marvel começou a tentar apelar para trazer sagas com personagens modificados, como foi o caso do All New, All Different Marvel, e de outros eventos como Marvel Generations e outras coisas que não deram certo, para piorar também a Marvel. Na verdade, a frente da DC, ela começou a colocar conteúdo ideológico e tendencioso dentro dos quadrinhos dela, e para piorar, vários escritores e roteiristas começaram a sair da Marvel antes mesmo do que começaram a sair na DC com os Novos 52, e foi uma queda terrível na qualidade dos quadrinhos, que também, assim como a DC, e o problema da panfletagem nos títulos e a política ideológica que vem durando até hoje também colocou essa editora nessa espiral em queda de qualidade, em que afastou vários leitores, assim como aconteceu simultaneamente com a DC, e a situação também na Marvel dura até hoje. Então, qual é a situação atual dos quadrinhos? Tanto na Marvel como na DC existe uma política ideológica muito forte, que trouxe um conteúdo completamente desnecessário para os quadrinhos, que é totalmente avesso ao conteúdo que se encaixa no padrão desse tipo de quadrinho. Por exemplo, o conteúdo político ideológico, ele existe nos quadrinhos, e eu sei que existe em vários tipos de quadrinhos, mas como eu faço questão de lembrar, para os quadrinhos de super-herói ele não serve e não é uma coisa boa. E as editoras, elas não retrocederam no momento que elas começaram com essa política ideológica de ficar o tempo inteiro empurrando conteúdo tendencioso e pervertendo os personagens, deturpando a origem deles até, e modificando eles, mudando a etnia, mudando a sexualidade dos personagens e tudo. Ela não retrocedeu um centímetro nessa política, tanto a Marvel como a DC. Na Marvel é até pior. Na DC hoje em dia está bem acentuado, mas a Marvel começou antes, e hoje em dia praticamente todos os personagens da Marvel estão estragados. Hoje em dia é difícil você encontrar um ou outro quadrinho que preste tanto na Marvel como na DC. E isso vem provocando uma queda nas vendas dos quadrinhos, que praticamente está matando os quadrinhos de super-herói. Paralelo a isso, já há um bom tempo, os quadrinhos japoneses, eles cresceram muito e venderam muito. Em vários anos atrás, até os dias de hoje, isso vem se confirmando, e hoje em dia, você juntando poucos títulos de quadrinhos japoneses, você vende mais. Só os poucos títulos vendem mais do que os quadrinhos todos juntos da Marvel e da DC, para você ver a decadência que essas editoras chegaram. E os poucos quadrinhos que se salvam não são suficientes para manter o interesse dos leitores, que poucos, os que sobraram, ainda compram
uma ou outra coisa, mas no geral a Marvel e a DC estão vivendo o pior momento delas em todos esses anos, em mais de 80 anos. E desde que essas editoras começaram com esse tipo de política, elas aumentaram o grau de desrespeito com os leitores. Elas não só timidamente foram começando a incluir esse tipo de conteúdo ruim nos quadrinhos e modificar os personagens para que os leitores tivessem que aceitar à força que isso fosse feito, mas elas foram cada vez mais afrontando os leitores que foram em fuga, abandonando os quadrinhos. Ela não se manifestou de forma alguma com os artistas e escritores que começaram a usar as redes sociais para atacar os leitores que se recusavam a ler os quadrinhos que estavam sendo corrompidos por esses roteiristas e desenhistas novos que vinham surgindo com um propósito claro e evidente, sendo propositalmente contratados pelas editoras para inserir ideologia dentro dos quadrinhos e destruir a editora de dentro para fora. E enquanto esses editores da Marvel e da DC iam fazendo isso, eles iam negando que o leitor tinha razão, aumentando, dobrando a aposta e atacando cada vez mais os leitores e fazendo questão de fazer o contrário do que os leitores queriam. E logicamente a resposta dos leitores, como eu já falei várias vezes, foi abandonar os quadrinhos que eles já vinham financiando e acompanhando desde criança durante décadas. E o resultado que a gente vê hoje é isso. Essas editoras, como elas foram compradas por grandes conglomerados de empresa, como no caso a Marvel foi comprada pela Disney e a DC pertence hoje em dia à Discovery. Esses grandes conglomerados de empresa, como eu já cheguei a falar antes em outros vídeos, elas não têm interesse em tentar extrair o lucro baixo que elas conseguem vendendo revistas em quadrinhos, vendendo revistinhas de papel, porque isso não gera dinheiro para eles. O lucro que eles conseguem com licenciamento para jogos de videogame e principalmente para o cinema é muito maior. Há um tempo atrás eu vi um dado dizendo que a Marvel e a DC, ou a indústria de quadrinhos, não gerava nem sequer perto de 200 milhões de dólares, ou bem abaixo disso, sendo que um filme só num ano da Marvel consegue arrecadar, mesmo que ele não faça muito sucesso, não chega a 1 bilhão, mas consegue arrecadar 600 ou até 700 ou 800 milhões de dólares com um filme apenas. Então por que esses grandes conglomerados de empresa vão se preocupar em manter editoras? Há uns tempos atrás vem surgindo até boatos de que essas empresas grandes como a Discovery, a Warner no caso, e a Disney pela Marvel, eles iam parar de manter essas editoras, que os quadrinhos não iam parar de ser publicados, mas a publicação dos quadrinhos ia ser terceirizada por outras empresas, por exemplo, por editoras que quisessem publicar livros desses quadrinhos. Mas também eu não acho que o formato mensal iria desaparecer, só ia ser terceirizado a administração dessas editoras, e isso tudo não ficou confirmado, mas sinceramente, pela opinião de alguns veteranos ali da indústria como o Chuck Dixon ou o Ethan Van Sciver, que trabalham há muito tempo nos quadrinhos mainstream americanos ali, que passaram dados que esse vai ser ou pode ser futuramente o destino dessas grandes editoras, que elas venham a encolher e terceirizar o quadrinho que elas publicam com esses personagens, é claro. Quer dizer, não vai deixar de existir título do Super-Homem, do Batman, do Homem-Aranha, dos X-Men, desses personagens todos. E os quadrinhos de super-herói, eles não vão acabar, mas eles vão deixar de se tornar o quadrinho, como na verdade há uns bons anos eles já não são o principal quadrinho vendido dentro dos Estados Unidos, dentro da cultura americana.
o que dá a ideia da decadência onde esses quadrinhos chegaram. Porque se o principal estilo de quadrinho criado pelos americanos ele não vende dentro da América, isso significa não só uma grande decadência, como uma mudança de paradigma para esse mercado. Quer dizer, o que está acontecendo de verdade, eu acho, eu não quero colocar isso de uma forma dramática ou apocalíptica, o que está acontecendo é o fim dos quadrinhos de super-herói como o estilo predominante, ou seja, como o estilo mainstream, aquele que vende mais. Assim como aconteceu, por exemplo, com o estilo de música feito rock and roll, que surgiu no fim da década de... ou eu acho ali na segunda metade da década de 50 e durou até o fim da primeira metade da década de 90, quando teve aquele estilo musical, o grunge, em que o Kurt Cobain veio a morrer, se suicidou, e o rock and roll ali, após ter gerado décadas de artistas famosos de todo tipo de banda e ter predominado durante várias décadas e ter até se mesclado, se modificado para poder durar mais e evoluir. Ele dominou, ele se manteve relevante desde a década de 50 até os anos 90, mas chegou ao fim com um estilo predominante de música como estilo principal, ou seja, comercialmente ele deixou de ser viável para o mercado, assim como está acontecendo hoje com os quadrinhos de super-herói. Tanto é que há uns anos atrás os quadrinhos de super-herói não vendem mais na casa dos quadrinhos de super-herói, que são os Estados Unidos. Então, o que se pode dizer disso é que esse não é só o pior período para os quadrinhos de super-herói dentro da cultura americana e no geral no que se consome de quadrinhos no mundo inteiro. Aqui na América Latina a gente sempre consumiu quadrinho mais americano do que nacional ou de outros países, e então a gente vai sofrer esse baque, está sofrendo esse efeito durante esse tempo todo também. Mas também é o fim dos quadrinhos de super-herói como estilo dominante dentro do mercado americano. E nesse sentido, apesar de saber que eles não vão desaparecer, esses personagens não vão sumir de forma alguma, pode ficar tranquilo. É desagradável, é ruim você saber que eles tenham sumido por causa da política das editoras, porque vocês podem ver o seguinte: desde o início da era dos super-heróis, com o surgimento do Superman até hoje, em 1938, a cultura americana, o mercado de quadrinhos, ele atravessou todo tipo de problema na economia americana, mudanças na cultura americana, como a época dos anos 60 da tal revolução dos hippies, de sexo livre, blá blá blá, aquela coisa toda. Mudanças culturais, mudanças de consumo, de surgimento de mídias, que surgiram dezenas de mídias e formas diferentes de se vender produtos, e isso afetou nas vendas dos quadrinhos. De lá para cá, os quadrinhos duraram cerca de mais de 80 anos, produzindo com qualidade na maioria das vezes, e depois de todos os tipos de problema que você pudesse imaginar, até atravessar guerras, como vários autores chegaram a publicar e trabalhar durante a Segunda Guerra Mundial, como o Will Eisner, que chegou aí para a guerra, e o próprio Jack Kirby, que também foi soldado, e também guerra do Vietnã, guerra no Golfo, guerra do Iraque, guerra no Oriente Médio. Os americanos, o quadrinho americano, ele atravessou todos esses períodos, mas no fim das contas o que acabou, isso chega a ser ridículo de irônico, eles sobreviveram por 80 anos, mas no fim das contas o que acabou determinando o fim da era dos super-heróis não foi nada disso, que são coisas muito mais graves e que poderiam realmente ter acabado com os quadrinhos de super-herói, como na Segunda Guerra houve uma escassez de papel por causa de esforços de guerra, mas eles sobreviveram a isso.
o que por fim acabou decretando o fim da era dos super-heróis não foi nada disso. Foi a própria política imbecil, identitária, politicamente correta que essas editoras vêm assumindo desde o início dos anos 2010 até hoje, que acabaram ferrando com esses quadrinhos até chegar num ponto que se tornou insuportável e os leitores não conseguiam mais consumir, perderam o interesse e debandaram, simplesmente saíram do mercado de quadrinhos, sendo que com essa mudança de postura, de política ideológica também das editoras, ela resolveu simplesmente afrontar os leitores e não arredar o pé. Quanto mais os leitores ficavam insatisfeitos, como eu falei, mais as editoras dobravam a arrogância, o mau caratismo, a atitude nojenta de ficar inserindo conteúdo político ideológico podre dentro das histórias, e foram piorando cada vez mais, até chegar ao ponto que a gente chegou, com vários personagens totalmente modificados e as editoras não fazendo questão nenhuma de agradar os leitores ou suprir uma demanda, corresponder às expectativas de quem gosta de quadrinhos, e sim atendendo a pressões de grupos ideológicos como o tal do GLAAD, que é aquela sigla GLAAD, que é um grupo aí, que um órgão que surgiu desde os anos 90 e fica fazendo pressão hoje em dia, principalmente na Disney. A Disney já chegou ao cúmulo de admitir que ela vai sim colocar política identitária LGBT dentro de conteúdos de desenhos de animações da Disney para crianças de 6 anos, por exemplo. Isso é uma coisa repulsiva, e por vários motivos, incluindo motivos financeiros ou ideológicos ou pressão política, essas editoras elas não estão retrocedendo. Elas fazem ainda, logicamente, muita questão de lucrar, porque sem o lucro, por mais que elas mintam, por mais que elas digam que estão colocando o conteúdo tendencioso delas acima do que importa realmente, que é a qualidade criativa, elas fazem sim questão de ganhar dinheiro, porque precisam disso. Você não mantém essas empresas multibilionárias sem ganhar uma quantidade multiplicada de bilhões. Tanto a Warner como a Disney, que são donas respectivamente da DC e da Marvel. Então eu não entendo claramente, apesar de haver vários motivos, eu não entendo claramente por que essas editoras estão fazendo questão de matar, evidentemente, matar claramente. O que elas estão fazendo é promover a destruição das próprias editoras que geraram o produto do qual elas vivem hoje em dia, derivado dos filmes e tudo. Mas o que vem acontecendo é isso, e é uma coisa totalmente lamentável. A gente não achou que viveria. Tem muita gente que está comprando quadrinhos aí há décadas, gente mais velha, na casa de 60 ou até 70 anos, que começou a ler quadrinhos lá atrás, até no surgimento da Abril, com outras editoras antes, a Ebal, a RGE, a Block, comprando quadrinhos de super-herói, e ter que viver, ter o desgosto de viver uma época dessa, em que os quadrinhos estão sendo tão menosprezados e estragados pelo que as editoras estão fazendo questão de destruir os próprios personagens. Mas apesar de tudo isso que eu estou dizendo para vocês, eu vou dizer o seguinte: não é motivo para você se entristecer ou se alarmar com isso tudo, porque nós temos aí 80 anos. Eu falei só da Marvel e da DC, mas nós temos 80 anos de publicação de todas as editoras americanas, europeias, japonesas e todos os outros países aqui da América Latina, de vários outros lugares, de quadrinhos que nunca foram publicados aqui no Brasil, que você pode usar como incentivo para você ler outras coisas e conhecer vários outros quadrinhos. Então não existe motivo para você se entristecer ou se incomodar. É claro, a pessoa vai ficar incomodado, mas não existe motivo para você
perder o gosto pelos quadrinhos ou se desanimar, se desiludir dos quadrinhos por causa disso, porque o que está morrendo agora, ou o que está perdendo os holofotes, é o estilo de super-heróis da Marvel e da DC. Mas existe todo o conteúdo de 80 anos de história de quadrinhos americanos sendo publicados, e também, como eu falei, de várias partes do mundo que você pode descobrir e ler, que ainda são inéditos aqui para o leitor brasileiro. Então não tem porquê você desanimar. Continue tendo o mesmo amor que você tem pelos quadrinhos, assim como eu tenho, e vá atrás de descobrir quadrinhos novos. Vá atrás de descobrir quadrinhos de outras editoras americanas que publicaram durante essa época de 1938 até os dias de hoje. Quadrinhos bons, sendo ele de super-herói ou não. Procure, use isso como um incentivo, essa época de decadência desse estilo, como um incentivo para você descobrir coisas boas e novas. Porque quadrinhos bons tem, imagina todo o material que é inédito de várias editoras que nunca saíram aqui, como as editoras que surgiram na década de 40, como a própria EC Comics, editoras de quadrinho alternativo, underground, fora do mainstream. Quadrinhos europeus, quadrinhos japoneses, quadrinhos de todos os outros países e lugares que você nunca ouviu falar. Então não é motivo para você se entristecer. Eu acredito que com essa queda do quadrinho de super-herói, com o que eu considero, sim, não quero aqui bancar o inteligentão, o fodão, que eu tenho a capacidade de fazer uma leitura desse mercado melhor do que a de vários leitores aí, até mais velhos e mais experientes do que eu, ou bem mais informados do que eu. E por isso mesmo eu peço que você contribua nos comentários, comentando o que você pensa do que eu falei nesse vídeo. Mas eu acredito que esse é, sim, infelizmente, o fim da era dos quadrinhos de super-herói. Apesar de que eu venho aqui dizer isso no fim desse vídeo, para que você use isso como incentivo para se animar a descobrir coisas novas. É lamentável que isso venha acontecer, é claro, mas a gente tem que saber que, pelo que as editoras e a Marvel e a DC hoje em dia estão fazendo, elas não vão retroceder. Mesmo que retrocedam, eu não acho que os quadrinhos vão voltar a ter a mesma qualidade que já tiveram, porque muitos dos artistas já usaram, principalmente aqueles veteranos da década de 80, 70, 60, já usaram muito da criatividade deles para contribuir com essas editoras e não vão conseguir voltar a escrever o que já escreveram antes. Mas com tudo que a gente vem passando e com tudo que a gente vem assistindo do que essas editoras vêm fazendo, e a queda na qualidade dos quadrinhos e essa decadência toda que a gente vem assistindo, é realmente um motivo para, pelo menos para mim, pensar que esse é o fim do estilo de super-heróis como um quadrinho predominante na cultura americana e na cultura ocidental nas Américas também. E mesmo que esses quadrinhos continuem sendo publicados, eles não vão voltar a ser o que foram, e talvez seja isso mesmo, as coisas sempre acabam tendo um fim, o que não vai significar, como eu disse, o fim desses personagens. Eles vão continuar aí, e os quadrinhos bons durante esses gigantescos 80 anos de história de quadrinhos de super-herói, eles vão ser republicados e a gente vai ter chance de ler e reler isso à vontade. Não existe motivo para desespero. A gente vai poder usar isso como um incentivo, como um motivo para reforçar ainda mais o gosto, a paixão que a gente tem pelos quadrinhos. Embora os super-heróis, eu acredito, não vão voltar a ser o que eles já foram antes, e não vão voltar a ter mais a qualidade que eles tiveram antes. Então eu agradeço a vocês que viram o vídeo até aqui. Esse vídeo ficou muito longo, eu tinha muito mais coisa até para falar, e poderia ter pesquisado mais e ter coletado informações, mas é muita coisa,
e o vídeo ficaria até maior do que ficou. Eu agradeço a vocês que tiveram a paciência de assistir o vídeo até aqui. Se vocês não conseguirem assistir o vídeo de uma vez, vejam pelo menos em partes. Se inscrevam no canal e continuem acompanhando, que eu vou procurar melhorar a frequência dos meus vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.